Olá, eu sou a Daniela Bentocados e bem-vindos à Biblioteca da Dani. Hoje o vídeo é sobre os 10 autores dos quais eu tenho mais livros. Normalmente, os autores dos quais eu tenho mais livros são também os meus autores favoritos. Então, alguns autores que entraram nessa lista são óbvios. Porém, descobri algumas surpresas, alguns autores que eu nem imaginava assim ter tantos livros. E para entrar nessa lista, tinha de ter pelo menos 4 livros do mesmo autor e eles não poderiam ser parte de uma mesma saga. Poderia ser, por exemplo, uma trilogia e um standalone, ou livros que fazem parte de 2 sagas, ou ainda todos standalones, contanto que sejam 4 livros ou mais. Bom, então vamos começar porque eu tenho muitos livros para mostrar. No número 10 da lista está o Mark Lawrence, eu tenho 4 livros do autor. 3 deles fazem parte da trilogia dos espinhos, que é o Prince of Thorns, o King of Thorns e o Emperor of Thorns. E eu ainda tenho o Prince of Fools, que é o primeiro livro da sua nova série, The Red Queen's War. Falei um pouco sobre esse livro no meu vídeo anterior, sobre os livros lidos em agosto, e também vou deixar um link aí embaixo para o site, onde eu falo um pouco mais sobre ele. Mas em resumo, eu gostei muito desse livro e acho que essa série promete. O próximo autor é o Michael J. Sullivan, eu tenho 6 livros dele. O Michael J. Sullivan foi um autor que eu descobri por acaso no Goodreads, mas me apaixonei completamente. Ele escreve um epic fantasy mais tradicional. Eu tenho 3 livros da sua primeira trilogia, que é As Revelações de Rarya. A série gira em torno de 2 personagens, que são o Adrian e Royce. Os dois, na verdade, são ladrões mercenários que ganham a vida realizando missões perigosas para os nobres. Os dois sempre estão envolvidos em alguma aventura e qualquer coisa que tenha Adrian e Royce, tenha certeza que será diversão garantida. Ele também lançou uma outra série, que é na verdade um prelúdio das Revelações de Rarya e que se chama Rarya Chronicles. Dessa série até agora ele lançou 2 livros. O primeiro é o The Crown Tower e o segundo The Rose and the Thorn. Essa série conta como o Royce e o Adrian se conheceram e se tornaram grandes amigos e contam as suas aventuras antes dos acontecimentos das Revelações de Rarya. O autor ainda lançou Hollow World, que é completamente diferente dos seus outros trabalhos. Essa é a sua primeira obra de ficção científica e trata sobre viagem no tempo. Eu ainda não li esse livro, mas estou muito curiosa. O próximo da lista é o André Bianco, com 6 livros. Para ser sincero, o André Bianco foi uma das surpresas, porque eu nem imaginava que tinha tantos livros do autor. Eu li mais livros dele, mas eu não tenho os livros aqui por algum motivo, eu acho que eles ainda estão lá na casa dos meus pais em São Paulo. Os livros que eu tenho aqui incluem o 7º, que é a continuação de Os 7, que eu achei fantástico. Depois disso, ele também lançou a saga O Turno da Noite, e eu tenho os 3. E eu também li a saga O Vampiro Rei, mas aqui eu tenho somente um livro da saga, que é esse, o volume 2, que na verdade é o 3º livro. Além desses, eu tenho O Senhor da Chuva, que ele deixa de lado as histórias sobre vampiros e entra em cena Anjos e Demônios. No número 7 está Joy Abercrombie, com 8 livros. Eu tenho mais livros de Joy Abercrombie, mas eles são repetidos. Eu tenho a trilogia Primeira Lei completa. Além desses, eu também tenho 3 livros standalone que fazem parte do mundo que Joy Abercrombie criou para a trilogia Primeira Lei, mas são histórias completamente diferentes. Apesar de que alguns personagens secundários que aparecem na trilogia Primeira Lei voltam aqui e ganham mais destaque. O primeiro é o Best Server Cole, que é o único que eu li até agora e é fantástico. Os outros 2 que eu ainda não li são Heroes e o Red Country. Tenho também 2 livros da sua nova série, The Shattered Sea. O primeiro é o Half a King, que eu já li, e o segundo é Half the World. Essa cópia, na verdade, é uma cópia adiantada. Eu consegui ela por sorte lá no Loncom, porque o livro, na verdade, só será lançado em fevereiro do ano que vem. Em 6º lugar está Jim Butcher, com 9 livros. Bom, 6 desses livros fazem parte da saga Codex Alera. A saga é um epic fantasy em um mundo onde criaturas e humanos têm diversos poderes. Os poderes dos humanos são chamados de fúrias, e eles envolvem elementos como o ar, a água, a terra, o fogo e metais. Todos os humanos têm algum tipo de fúria, exceto o herói da história, o Tavi, que não tem nenhum tipo de poder. Ele provavelmente é o único humano a não apresentar qualquer tipo de fúria. Quando conhecemos Tavi no primeiro livro, ele tem somente 15 anos e aí se encontra envolvido numa trama de guerra. Os outros livros acompanham o crescimento e o amadurecimento de Tavi e também como ele sobrevive no mundo onde ele é o único sem poder. Eu não tenho palavras para descrever o quanto essa saga é boa e quanto eu a adoro.
Além de Tavi, ainda há outros personagens bem interessantes na saga. Ele tem um ritmo bem rápido, os livros são cheios de ação e fora que são escritos brilhantemente, assim como qualquer coisa que Jim Butcher escreve. Ainda tenho 3 livros da série Dresden Files, ou em português, Os Arquivos Dresden. Essa série é completamente diferente de Codex Alera. Os Arquivos Dresden é um urban fantasy que foca na vida do personagem Harry Dresden, que é, na verdade, um mago que faz investigações paranormais na cidade de Chicago. É uma mistura de sobrenatural com investigação policial. Até hoje foram 15 livros lançados dessa série e eu não sei se Jim Butcher irá parar tão cedo. Eu só li os 2 primeiros e ainda estou para ler o terceiro. A série, na verdade, é um fenômeno internacional e tem bastante fãs muito leais. E não é por menos, apesar de não ter me impressionado muito com o primeiro livro, eu gostei bastante do segundo e certamente vou continuar lendo. Coloquei a J.K. Rowling em 5º lugar, aqui eu tenho 8 livros dela, mas eu sei que eu tenho mais livros. Isso porque eu tenho a série Harry Potter, mas eu tenho um livro faltando, e está ainda lá na casa dos meus pais no Brasil. O livro que está faltando é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Harry Potter dispensa qualquer introdução, qualquer comentário. A série é simplesmente fantástica. Tenho ainda 2 livros da sua nova série que ela escreve sob o pseudônimo de Robert Galbraith. O primeiro é o The Cuckoo's Calling, ou chamado de Cuco, e o segundo é o The Sick Worm, que eu ainda não li. Esses são os primeiros trabalhos adultos que eu li da autora e eu gostei muito do chamado de Cuco. Eu não achei assim nada fantástico como o melhor livro do ano, mas eu gostei muito dos personagens que ela criou e acho que a série tem um grande potencial. Por isso, eu estou muito curiosa para ler o Silkworm e espero começar a leitura logo. Em 4º lugar está o Stephen King com 9 livros e está ficando cada vez mais difícil segurar todos esses livros. O Stephen King também foi uma das surpresas porque eu nem imaginava que tinha tantos livros do autor. A maioria deles eu nem li ainda. Os 2 primeiros que eu vou mostrar são parte da sua série A Torre Negra. Eu tenho o primeiro livro, que é O Pistoleiro, e eu tenho o segundo, que é A Escolha dos Três. Eu li esses livros há mais de 10 anos atrás e não sei por que parei, porque eu lembro de ter gostado muito da série. Eu cheguei a comprar a versão em inglês do Pistoleiro para ver se eu começava aí a ler a série novamente, só que tá ali na pilha de livros para ler e não deu tempo ainda. Outro livro que eu li do autor, também em português, foi o Apanhador dos Sonhos. Eu tenho a impressão de ter mais livros lidos do autor lá na casa dos meus pais em São Paulo. Agora, os livros ainda não lidos incluem Joyland, The Stand, que eu acho em português ficou com A Dança da Morte. Eu comprei esse livro como parte de leitura de um grupo que eu faço parte lá no Goodreads. Eu não fazia ideia do tamanho desse livro, então quando eu recebi ele, eu não tive coragem de começar a ler não. Apesar de que eu li resenhas maravilhosas sobre esse livro e as pessoas que eu conheço que já leram também falam que ele é muito bom. Eu quero muito ler esse livro, só não sei quando eu terei tempo para essa leitura. Ainda tenho o 11/22/63, que em português ficou como Novembro de 63. O Under the Dome, ou Sob a Redoma em português. E também The Shining, que vocês conhecem como O Iluminado. E a continuação, que é o Doctor Sleep, que aí vocês conhecem como O Doutor Sono. Deu para perceber que eu tenho muita coisa boa para ler do Stephen King. Em 3º lugar da lista está J.R.R. Tolkien, que também dispensa qualquer tipo de introdução, né? Bom, para ser sincera, a maioria dos livros que eu tenho do Tolkien são repetidos. Se for contar corretamente, eu tenho 7 livros. Mas individualmente, contando os repetidos, eu tenho um total de 13. De qualquer maneira, estamos falando de Tolkien, então é mais que justo que ele deveria aparecer dentro dos 3 primeiros da lista. Para começar, não podia faltar a trilogia do Senhor dos Anéis, que eu tenho os livros separados em português, com A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E também tenho a trilogia em um livro único, que é esse daqui. Esse livro, na verdade, é uma das minhas relíquias, porque ele é uma edição especial comemorativa dos 100 anos de nascimento do Tolkien. Além de ser ilustrada por Alan Lee, que para quem não conhece, Alan Lee já ilustrou aí diversos livros do autor e também contribuiu na arte conceitual dos filmes da trilogia do Senhor dos Anéis, que foi dirigida por Peter Jackson. Essa versão também contém anexos e mapas de Tolkien. Outro que não podia deixar de ter é o The Hobbit. Essa versão em inglês, eu tenho a versão em português em algum lugar, não sei onde está no momento.
E essa versão também é ilustrada por Alan Lee. Outros que fazem parte da coleção é o Silmarillion e o Contos Inacabados. Eu também tenho a versão em inglês de cada um desses livros. Esse livro aqui, Tales from the Perilous Realm, é um livro que contém algumas histórias curtas, escritas por Tolkien, mas não estão relacionadas entre si. E também foi ilustrado por Alan Lee. Uma dessas histórias é o Riverdale, que eu também tenho como standalone. Riverdale é um livro minúsculo, é uma história infantil que Tolkien escreveu para seu filho em uma viagem com a família. Seu filho havia perdido seu brinquedo favorito, que era um cachorrinho de brinquedo. Então, para animar ou distrair seu filho, Tolkien criou uma história inspirada nesse cachorrinho de brinquedo. Na história, é um cachorrinho de verdade, por causa de uma magia, ele acaba se tornando um cachorrinho de brinquedo. E aí ele conta as aventuras desse cachorro para se tornar um cachorrinho de verdade de novo. O último livro que tem ilustrado por Alan Lee é o The Children of Húrin, ou como vocês conhecem, Os Filhos de Húrin. Tem um texto muito bacana lá no site dando dica de leitura para esse livro e vou deixar o link aí embaixo para vocês conferirem. E por último, eu tenho The War of the Ring, que faz parte da série The History of Middle-earth, que contém na verdade 12 volumes. Esse daqui é o volume número 8 da série. A série, na verdade, é uma das obras póstumas de Tolkien e foi editada pelo seu filho Christopher Tolkien. Uma parte dos livros contém versões antigas de trabalhos que já foram publicados, enquanto outras partes contêm materiais inéditos. É um dos livros de Tolkien que eu ainda não li e eu não sei porque eu só tenho o volume 8, agora eu quero correr atrás dos outros 11 volumes. Bom, o segundo lugar não é nenhuma surpresa porque se trata de um dos meus autores favoritos, que é Brandon Sanderson. Eu não vou nem tentar levantar todos esses livros para mostrar, porque eu sei que eu vou derrubá-los, mas eu tenho no total 10 livros do Brandon Sanderson, sem contar os livros repetidos. Para começar, os livros da série Mistborn, que é fantástica. Esses foram os primeiros livros que eu li do autor e desde então me apaixonei por ele. A saga começou com 3 livros, que é o primeiro The Final Empire, que em português ficou Império Final. O segundo, The Well of Ascension, que em português ficou O Poço da Ascensão. E o terceiro, The Hero of Ages, que vai ficar O Herói das Eras. Além desses, ele também lançou The Alloy of Law, que faz parte da série e usa o mesmo sistema mágico, mas acontece 100 anos depois do final do Herói das Eras. Acho que em total o Sanderson irá lançar mais outros 2 livros da série Mistborn. E se eu não me engano, o 5º livro da série, que irá se chamar Shadows of Self, deve sair aqui fora ano que vem. Ainda tenho 2 livros da sua série maravilhosa, que é o Stormlight Archive. O primeiro é o The Way of Kings e o segundo é o Words of Radiance. Eu já falei muito brevemente sobre essa série em um vídeo anterior meu. E se vocês estiverem interessados que eu fale um pouco mais sobre essa série, fale aí nos comentários. Eu precisaria de um vídeo inteiro só para falar sobre esses livros, porque não dá para fazer um resumo sobre essa história em 2 minutos. Essa saga até agora tem esses 2 livros lançados e o terceiro deve sair aqui fora em 2015 e no total terá 10 livros. Essa saga é com certeza uma das mais fantásticas de todos os tempos. Eu também tenho Steelheart, que faz parte de uma nova série que ele lançou ano passado, que eu ainda não li. O Warbreaker, que também faz parte de uma série e eu também não li. E o Elantris, que é um standalone, mas que eu também não li. Outros livros do autor que eu li são, na verdade, 2 histórias curtas. Eu tenho ela numa versão única, que é o Legion e o The Imperial Soul, que eu já falei sobre eles no meu vídeo sobre os livros lidos em agosto, e tem mais informações sobre esses livros também lá no site. E no topo, ninguém mais, ninguém menos que George R.R. Martin. Eu tenho no total 10 livros do autor e outros 3 que ele não escreveu, mas editou. Para começar, obviamente, eu tenho 5 livros até agora lançados das Crônicas do Gelo e Fogo. Mais recentemente, eu comprei 2 graphic novels do autor que acontecem no mesmo mundo que ele criou das Crônicas do Gelo e Fogo, mas mais ou menos 100 anos antes de todos os acontecimentos. Ainda tem um livro curto, mais fantástico, que é esse aqui, o The Wits and Wisdom of Tyrion Lannister. É um livro curto, mas muito divertido, e é uma seleção com algumas das frases que o personagem Tyrion Lannister falou aí dentro desses 5 livros da série que foram lançados até agora. Tyrion Lannister é um dos meus personagens favoritos, então eu adorei esse livrinho. Eu ainda tenho outros 2 livros do autor que não estão relacionados às Crônicas do Gelo e Fogo, que é o Fever Dream e o Armageddon Rag. Fora esses, eu tenho os 3 livros que ele não escreveu, mas editou. Um desses é o Wild Cards.
Eu ainda tenho Rogues, que inclui diversas histórias de vários autores, e também inclui uma história inédita de George R.R. Martin e também de Joy Abercrombie. E Dangerous Women é a mesma coisa, também contém diversas histórias de vários autores e também histórias inéditas do próprio George R.R. Martin, assim também como Joy Abercrombie, Jim Butcher, Brandon Sanderson, dentre outros. Bom, esses foram os 10 autores dos quais eu tenho mais livros e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem também quais são os 10 autores dos quais vocês têm mais livros, eu gostaria muito de saber. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Também visite o nosso site e curta a nossa fanpage no Facebook. Todos os links estarão aí embaixo para vocês conferirem. Então até a próxima, tchau!